Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Janaína Sauer, da Rosa de Luz, um espaço aqui em São Paulo, voltado ao conhecimento, consciência e bem-estar. Voltamos ao nosso quarto vídeo dessa série Consciência Aromática, onde a gente estou apresentando para vocês a pesquisa das marcas de óleos essenciais no mercado brasileiro, né? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre cromatografia. Se você não viu os outros vídeos anteriores, eles estão numerados, sugiro que você dê uma voltadinha lá, tá bom? Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, eu digo que ele é sempre para os fortes, aqueles que são perseverantes, que querem realmente estudar e que estão buscando autonomia no seu conhecimento. Bom, o que a Janaína vai falar nesse vídeo, então? Aonde surgiu essa onda de pedir cromatografia? O que é uma cromatografia, né? A importância de se utilizar um óleo puro. O que não é cromatografia, tá cheio de coisa aí que não é cromatografia. O que é um padrão, né, de cromatografia aceitável. Foi até bacana, acabou demorando um pouco para sair esse vídeo, porque eu fiquei gripada. E as empresas tiveram um pouco mais de tempo para mandar as respostas que eu tinha pedido por e-mail, mas a maioria não mandou, viu, gente? A maioria simplesmente me ignorou, vocês vão ver. E aí vamos dar um pouco de risada também com as desculpas esfarrapadas que algumas empresas deram para não dar cromatografia para a gente, tá? Bom, de uma forma prática também, vou falar para vocês aonde vocês podem achar informações confiáveis, né, para avaliar aquelas cromatografias que vocês conseguem. E lembrando que se você ainda não é avisado do nosso canal, não se esqueça aí de se inscrever nele, porque aí qualquer vídeo que eu postar, você vai ser avisado, tá bom? E se vocês tiverem outras coisas que vocês querem saber, que vocês querem que eu avalie, por favor, escreva pra gente no nosso canal, vai ser um prazer tentar ajudar vocês. Lembrando que eu já falei para vocês, não sou uma especialista em química, mas eu sou aromaterapeuta, certificada pela Abraroma e sou uma eterna estudiosa. Então aqui estão todos os itens que a gente já falou nos vídeos anteriores e hoje vamos focar nesse último aqui, que é a cromatografia. Vamos lá, lembrando então as marcas que nós pesquisamos, né? 5 marcas estrangeiras e 21 empresas aí nacionais. Bom, eu fui atrás da informação de cromatografia, então 7 simplesmente não retornaram meu e-mail e ignoraram o e-mail de uma cliente, de um consumidor. 6 me responderam falando que não disponibilizam, e aí vocês vão ver algumas desculpas, né? 2 empresas têm as cromatografias disponíveis no site, Harmony e Viaroma. 3 tem disponível no site por lote já dividido, Biessência, Pluméria e Terraflor. 4 empresas têm disponível naquilo que a gente chama de nuvem, né? No endereço da net, que eu vou deixar no descritivo para vocês. Aromalife, Laszlo, Xadi e Fitoterápica. E 4 enviaram após uma solicitação da minha parte. Amantique, Cativa Natureza, Live Aloe e WNF, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa questão de avaliação de óleos essenciais. Primeira coisa, né? Existem várias formas de se avaliar um óleo essencial. O mais comum para todos nós é o odor, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que não tem ainda referência de várias marcas para poder dizer se um óleo é bom ou não só pelo aroma, e só pelo aroma muitas vezes é impossível. Tem também a questão da cor, né? A camomila, que normalmente é azul. Tem a questão de limpidez, de viscosidade, você nunca vai achar um vetiver pingando como um limão, tá? E tem outras análises, que são análises que a gente chama de fisioquímicas. Solubilidade, densidade, rotação óptica, índice de refração e a própria cromatografia. Eu não vou ficar entrando aqui em muitos detalhes,
Mas tem 2 livros que você encontra, inclusive, a resenha aqui desses livros no nosso canal aqui do YouTube, que é A Base Química dos Óleos Essenciais e o outro é Química Essencial, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, o que é uma cromatografia gasosa, né? Na realidade, quando a gente fala de uma cromatografia, nós estamos falando de dois testes, vamos dizer assim, conjugados. Tanto que normalmente a gente vê isso aqui, GC/MS. Então, o que é isso? Cromatografia gasosa e espectrometria de massa, né? O que esse exame faz, então? Ele normalmente divide ali todos os componentes presentes nos óleos essenciais, e o outro, a espectrometria, ela vai exatamente o quê? Quantificar quanto tem cada um desses elementos. A gente vai ver que muitas vezes ele é representado ali por um gráfico, que é o gráfico do tempo de evaporação, e a vertente que vai dar ali a quantidade que tem daquele componente, tá? Normalmente essa quantidade vai ser percentual em relação ao total, tá bom? Então a gente sempre vai partir aí de 100%. Há alguns fornecedores, há alguns anos, tornou meio que comum pedir a cromatografia como se fosse um atestado de que aquilo é puro. E a gente, na realidade, a gente tem que parar um pouco com isso, de achar que tem cromatografia é puro. Vocês vão ver que não. Eu vou apresentar aqui alguns casos, inclusive, falando exatamente disso. Que tem cromatografia, então aquilo que eu apresentei lá atrás, tá no site, tá na nuvem, tá não sei aonde, aquilo não quer dizer nada, tá? As pessoas achavam assim, se o meu produto é um produto de confiança, a pessoa então vai disponibilizar a cromatografia. Essa é uma verdade, um mito que apareceu lá atrás, que esse mito não existe mais, tá bom? Então, vamos ver aqui. Muitas vezes, né, lembrando que essas pessoas vão acabar aí praticando uma adulteração desses óleos, justamente objetivando o quê? Lucro, né? Mas como eu disse para vocês, a idoneidade de uma marca e, consequentemente, de um produto vai muito além disso. Por isso que eu comentei, quem não viu, veja então os outros 3 vídeos que a gente fez. Aqui então, gente, o que acontece? Esse aqui é um exemplo, tá, de cromatografia. No Brasil é muito comum as universidades federais fazerem, tá? Muitas vezes é a Universidade Federal de Minas, mas hoje já existem outras universidades federais no Brasil fazendo essa análise cromatográfica e espectrometria de massa, tá? Então aqui o importante é, quem está avaliando esse óleo essencial é uma empresa idônea, terceira, que não tem nada a ver ali com quem vai comercializar, tá? Hoje, como eu disse, a gente já tem outras universidades, eu até anotei aqui, a Santa Cruz do Sul, a Universidade de Santa Catarina, também já estão fazendo cromatografias. O ideal é que isso esteja identificado, quem é o laboratório ou a universidade que realizou esse teste. A segunda coisa aqui, de preferência, ter a identificação do solicitante, aqui eu deixei oculto. Qual é o óleo essencial? Nome botânico sempre fundamental. É importante saber o tipo de extração. Janaína, toda lavanda, a extração é arraste a vapor, não engano seu. A gente tem aquilo que é chamado de absoluto e não óleo essencial, por exemplo. E aí, nos absolutos, a gente vai ter outra composição química aqui, né? A análise, então, sempre no papel timbrado. Hoje, pelo que eu percebi, muitas empresas estão colocando no seu próprio papel. Isso, infelizmente, é muito ruim, né? Aí, a gente deve ter, de preferência, a assinatura, né, daquele técnico, daquela química que foi responsável, químico que foi responsável pela análise. E, em geral, nós vamos ter o quê? Desculpa, vamos voltar. Este gráfico, né, que aqui indica a quantidade daquele componente e aqui a linha de tempo. Essa combinação, em geral, vai ter ali um banco de dados por trás que vai avaliar. Bom, para esse óleo estimativa de
de fazer essa liberação, vamos dizer assim, desse componente em 5 minutos, realmente, provavelmente é um linalol, né? Então, tem um banco de dados por trás todo quantificado para que haja esse cruzamento, entendimento de quais as moléculas ali estão evaporando em que tempo, né? E o que isso quer dizer? E aí, normalmente, a gente recebe essa lista dizendo quais são os componentes. Então, veja aqui, de 1 a 36, né, componentes, às vezes vai ter isso aqui, outros. A análise também depende da qualidade do banco de dados que esse laboratório ou universidade tem por trás. Mas o que é importante? Não é porque tem uma cromatografia que isso aqui está atestando que o óleo seja puro, tá? Que o óleo não seja adulterado. O que é preciso saber é avaliar esses dados. Janaína, então, o que essa química está assinando? Esta química está assinando que este óleo que foi disponibilizado por essa empresa tem esses componentes. Ela não está falando esses componentes estão de acordo, não é um veredito final. Esses componentes estão de acordo com aquilo que se espera para um óleo de lavandula angustifolia, tá bom? Isso é importante. E aí, uma coisa que antes da gente seguir, né? Por que é importante que um óleo não seja adulterado? Primeiro, porque a gente quer manter o quê? Tanto o valor quanto o efeito terapêutico esperado. Se a química, considerando que o efeito terapêutico é baseado em cada componente químico que tem um óleo essencial, se ele não tem aquele componente, ou se há uma variação, ele pode não ter o efeito e o valor e o efeito terapêutico esperado, né? A alteração do efeito, às vezes vai ter outra alteração. Se você quer um óleo que seja a própria lavanda, né? Que seja um óleo calmante, sedativo, ele tem muita cânfora, ele pode ter ali outros efeitos, né? Moléculas. As moléculas dos óleos essenciais são super biocompatíveis. O que isso quer dizer? Elas são compatíveis com o nosso sistema biológico, com o nosso corpo. Dependendo das moléculas que estão ali, o nosso corpo pode não reagir bem, o que vai poder ocasionar diversas coisas. Esse produto pode se tornar tóxico para uma pessoa, ele pode apresentar efeitos adversos, aumenta essa possibilidade, seja alergia, dor de cabeça, sensibilidade na pele, sensibilidade olfativa, toxicidade. Além da gente falar que também corre impacto econômico em toda a cadeia que trabalha de forma adequada, né? Pensando que se essa pessoa está adulterando esse óleo lá na ponta, na distribuição, ele está sendo injusto, inclusive com aquelas pessoas que colheram e até que destilaram aquele óleo. Além de que promove uma concorrência extremamente desleal. Às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje, por isso que terapeutas têm muito cuidado com a questão da ingestão, porque vocês vão ver a quantidade de óleo que está sendo adulterado, né? E as pessoas ficam indicando marcas aí, torto e direito, e algumas acho que nem conhecem direito as marcas para poder realmente indicar elas e nem fizeram uma avaliação séria e correta. Muita gente não tem experiência. Quando a gente fala então em ingestão, aí a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já me assusto quando a pessoa fala, eu só quero um cheirinho. Ela diz que entende de aromaterapia e fala para mim, não, eu só quero um cheirinho para minha casa, então eu vou comprar aquele óleo que é mais barato. A sensação que eu tenho é que essa pessoa sinceramente não entende nada. Porque uma das principais vias de absorção, sim, absorção, é via olfato, né? Essas moléculas, elas vão cair ali, né? Vão ser absorvidas pelo seu olfato, vão cair, consequentemente, na sua corrente sanguínea, né? Isso falando de qualidade, sem falar de uso indevido, que isso eu não quero nem falar, tá bom? Que é essa coisa de ficar consumindo, ingerindo óleo essencial. O que não é cromatografia, e muitas daquelas empresas que falaram para mim que elas não disponibilizam a cromatografia, falaram assim para mim, olha, você pode verificar lá no meu site, porque ele tem os dados da cromatografia. Gente, isso aqui para mim, 3045,
de linalol numa lavanda, isso aqui para mim é dado bibliográfico. Eu tenho uma coleção de livros aqui, vocês sabem que eu faço as resenhas. Isso aqui eu acho nos livros, isso aqui não é uma informação da cromatografia daquela empresa, tá bom? Então, isso para mim é muito sacanagem. Para mim, a cromatografia é um direito do consumidor de ser solicitado até antes da compra, para que você avalie, eu quero comprar esse produto ou eu não quero comprar esse produto. Esse aqui é um outro exemplo. Esse aqui poderia até ser, vamos dizer assim, uma retirada de uma cromatografia, porque você vê que aqui, enquanto esse aqui está de 30 a 45, esse aqui ele tem números exatos, mas mesmo assim, o correto é eu ter um laudo com o papel da empresa, o papel timbrado da empresa que realizou aquele teste, com o nome da empresa que solicitou o teste, com a identificação da planta, com o gráfico e com a descrição de todos os componentes, tá bom? Isso sim é cromatografia e não essa simples indicação. E aí vamos dar risada um pouco com as desculpas, né, que foram me dadas. Aqui enviaram, uma empresa enviou para mim as cromatografias, e aí depois de um tempo eu fui salvar, abrir, porque eu estava colhendo todas para depois fazer uma análise, né? Aí quando eu fui salvar as cromatografias, simplesmente não tinha identificação, a quantificação, não tinha espectrometria de massa. Eles tinham mandado exatamente só isso aqui para mim, tá? E esses números aqui nem indicam o percentual. Então, não dava nem para mim tentar deduzir. Aí, vejam que a empresa me pergunta, Janaína, você é aromaterapeuta? E daí, se eu não for? Eu não tive dúvida, né? Sim, eu sou certificada pela Atraroma. Por quê? Qual a finalidade? Pesquisa científica ou uso em pacientes? E eu fiquei me perguntando, por que isso? Se eu for fazer pesquisa científica, ela vai me dar uma coisa, se eu for usar em paciente, ela vai me dar outra? Qual a diferença que faz se eu sou aromaterapeuta ou se eu sou apenas uma consumidora? Aí eu já sinceramente, na minha opinião, já arrisquei, né? Fiquei bem chateada, tanto que eu escrevi para eles, desculpa, qual é a diferença? É uma informação que deveria ser disponibilizada até para o consumidor final. Isso deveria fazer parte do nosso poder de compra ao avaliar a qualidade de um óleo. Aí ela escreve para mim, não, é só uma forma de conhecer se o cliente é um profissional ou consumidor. Não me convenceu, né? Mas vamos lá. Esse outro aqui também, só para a gente dar mais um pouco de risada, mas ver também as desculpas que o mercado vai oferecer para você também, que é consumidor. Olha, a empresa tal não realiza a cromatografia dos produtos. A gente atende a diversos segmentos, indústria cosmética, farmacêutica, spa, clínica de podologia, aromaterapia, cosméticos naturais, entre outros. Fiquei me perguntando, poxa vida, tanta gente comprando sem uma análise cromatográfica. Ok. Aí ele fala que há muita solicitação realmente que eles fornecem uma ficha com os principais componentes, que são informados e retirados da cromatografia fornecida pelo produtor. Se ele tem pelo produtor, por que ele não repassa então para mim? Seria o mínimo, né? Mas que os fornecedores deles fazem todas as análises cromatográficas. E aí eu comentei com ele, né? Que é uma pena e que eles bem que poderiam fornecer a cópia da cromatografia, então, do laboratório utilizado pelo fornecedor. Mas o que eles mandam é isso aqui, né? Uma tabelinha de Excel que eu, você e todo mundo poderíamos fazer. Eles dizem que enviam um laudo com outras análises fisioquímicas. Eu não recebi, só recebi essa tabelinha. E é bem engraçado, né? Porque aqui já indica 3,5% de cânfora numa lavanda cineol. A gente vai ver que pode chegar aí a um nível mais ou menos próximo, mas talvez nem tanto. Aí, quando eu falei, gente, com empresas que são empresas estrangeiras, aí foi relativamente engraçado, para não dizer muito triste, o famoso tragicômico, né? Uma delas me disse que a informação é confidencial e que eles não conseguem compartilhar.
A outra disse que estava com um atraso de 3 meses nos últimos lotes. E aí eu insisti, falei, não, tudo bem, não precisa ser de um lote atual. Me manda a cromatografia da última lavanda que você tem. Enfim, também não me mandou, tá? Das estrangeiras, eu já digo para vocês que a única que possui, na realidade, que realmente me informou foi a Oxadi, que tem numa nuvem os laudos dela, as cromatografias dela, e eu vou deixar o link de quem tem nuvem, eu vou deixar o link disponível para vocês. Aqui não está aparecendo, mas essa segunda empresa, a princípio, acho que deu problema. Ela tem um banco de dados, tá? E banco de dados, lembrando que assim, um banco de dados a gente também imputa os sistemas ali da forma como a gente quiser. Então, eu só digo para vocês o seguinte, né? Eu trabalhei em marketing muitos anos, e em marketing existe uma regra que diz assim, se você não pode ser líder de mercado, invente uma subcategoria, invente uma classe, invente algo inovador. E aí, para mim, que vem essa balela de CTPG e de guia de pureza, né? Então, um tem guia de pureza, o outro tem selo de CTPG. Então, tomem muito cuidado, porque para mim isso é só uma jogada de marketing. A gente não pode dizer que seja realmente... eles têm um banco de dados. Tá, um banco de dados qualquer um faz. Até eu tinha banco de dados aqui, feito por mim na Rosa de Luz, tá? Aqui mais um exemplo, então, desse guia de pureza que é disponibilizado por essa empresa, né? Então, eles têm um guiazinho lá, e aí eles colocam aqui, ó, gás cromato. E aí tem o bendito do gráfico, né? Mas cadê os componentes? Não tem a lista com a identificação dos componentes. Isso aqui, só para mim, não diz nada, né? Ele falar para mim aqui qual é o índice de refração, tal, não me diz nada isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, inclusive, fui atrás, né? Eu já acompanho há algum tempo Robert Pappas, né? Ele é o Robert Pappas, o Pappas é um grande químico e que entende muito de óleos essenciais, né? Aliás, os especialistas estão falando aí que cerca de 80% do mercado de óleo essencial é adulterado, e isso é assustador. Alguns chegam a falar até mais, né? Mas, enfim, o Pappas é um especialista e ele tem, inclusive, uma cromatografia. Eu vou deixar o link do Pappas também para vocês, que ele tem um banco de dados bacana, seja de componentes, de óleos essenciais, e ele tem uma nuvem com várias cromatografias. Dentre elas, ele adora pegar alguns óleos, inclusive dos marketplaces, que eu falei lá no primeiro vídeo, né? E fazer análise. E aí, eu peguei uma análise do Pappas, né? Essential Oil University, vê que tá aqui, não tá assinado, mas tá com o nome dele. E ele é muito claro, esta cromatografia, inclusive, gente, é desta empresa, tá? Importada, é tão chique, tudo que brasileiro sofre, né? Importado é tudo tão melhor. E aí o Pappas, ele tem uma regra que ele diz o seguinte, né? E aí é importante a gente entender como atenção mais observação pode ser igual a informação útil. O Pappas mesmo dá as dicas lá. Essa lavanda foi alterada com uma quantidade significante de lavandinha. Essa é uma das formas mais comuns de adulteração dos óleos essenciais de lavanda, tá? Porque o lavandinha é muito mais barato. E aí eles dizem aqui que tem um elevado nível de 1,8 cineol, cânfora e borneol, né? E aí a gente vê aqui, ó, 2,89 disse 1,8 cineol, cânfora 2,82, borneol 2,13, tá? Então, lembrando que assim, ele tem algumas matérias em que ele indica o seguinte, que a lavanda verdadeira não deve conter mais de 1% de cânfora, 1% de borneol e 1% de 1,8 cineol.
Aqui eu até trago. Isso aqui, gente, era o que a gente amaria que os laboratórios, as universidades fizessem. Mas vejam que eles não falam, este óleo é um óleo adulterado. Ou, não, este óleo é um óleo que está em conformidade. Eles não fazem isso. Isso era o nosso sonho de consumo. Nesse outro, por exemplo, eu trouxe para a informação de vocês, e ele diz o quê? Que tem duas adulterações, no mesmo óleo, né? Primeira mistura entre 10 e 15% de óleo essencial de lavandinho. E aí ele fala que existe a inclusão de moléculas sintéticas, né? As moléculas podem ali ser produzidas em laboratório e aí você põe aquilo que é sintético de uma forma idêntica, né? Mas não é natural, é sintético. Você está procurando um produto natural. Então, você já está comprando gato por lebre, né? E aí ele deixa claro aqui o que? A presença de marcadores, como dihidrolinalol, sempre que aparece dihidro, é um sintético, né? E dihidrolinalilacetato, tá? Então, mais uma informação. Lembra lá? Informação, observação, mais atenção pode ter o quê? Uma informação útil. E aí, voltando para o mercado brasileiro, dentre as cromatografias que eu recebi, tá aqui, dihidrolinalol, 0,49%. E talvez você esteja pensando, então o que isso aqui quer dizer? Que teve uma adição de linalol sintético. Tá indicando marca na net? Toma cuidado para não passar carão, amigo. Pode ficar feio para o seu lado, tá bom? Lembre-se, né? Esse aqui é uma das empresas que disponibiliza lá, tá? Até por lote. Então, toma cuidado. Ter uma cromatografia sem saber analisar o que tem ali, não adianta nada. Não adianta se você pedir, se você não vai estudar, né? Isso é importante. Aqui um outro exemplo, né? Essa empresa aqui foi aquela que eu falei que não sabe o que está fazendo nesse mercado. Eu até mandei um e-mail para eles, eu fui também ignorada, né? Apontei uma série de erros, né? O Líbano da Espanha, prensagem de resina, enfim. Tem tanto erro que dá até dó. E aí você tem, então, um óleo com 4,5 de cânfora. Isso aqui nitidamente é um óleo misturado com lavandinho, tá? Não existe lavanda com níveis tão altos assim de cânfora. E aí aqui eu trouxe de um dos meus cursos, eu trouxe essa tabela. Quem define aí quais são os padrões, gente? Quem define os padrões, em geral, normalmente é a ISO, né? Nesse caso aqui, a ISO 3515 de 2002, ela é meio antiguinha, né? Se a gente for ver, 20 anos. E aqui, só que o único problema da ISO é o quê? Que a gente tem que pagar para ter essa informação, tá? Mas aqui eu generosamente estou compartilhando minha informação que eu paguei num curso com vocês. E vejam como a natureza, ela tem muitas oscilações, né? Aí a gente vê aqui que isso aqui tudo é para lavanda. Para lavanda angustifolia ou lavanda officinalis, são sinônimos botânicos, tá? Só que se ela é uma lavanda espontânea da França, ela tem alguns índices. Se ela é chamada lavanda maillet, que é uma lavanda clonal, ela vai ter outros índices. Se é uma lavanda búlgara, russa, australiana ou de outras origens, ela vai ter diferenciais, né? Isso sem falar, gente, né? Esse ano choveu muito, choveu pouco, teve muito sol, teve não sei o quê, a terra estava com nutriente, não estava, choveu, não choveu. Isso tudo porque a natureza está respondendo ao meio ambiente todo, a um conjunto de condições, tá? Mas vamos prestar aqui, então, nesses dois marcadores, né? Cânfora e 1,8 sinol. Quando a gente olha a lavanda espontânea, né?
que normalmente é a lavanda de altas altitudes, a gente vê que quase não tem, no máximo 1% de 1,8 cineol. E se a gente for olhar aqui na linha, outras lavandas podem chegar a 3, tá? Só vou dar um adendo já aqui. Vou antecipar, né? Tem muita lavanda que é búlgara sendo vendida como francesa. Muita. Só que eles continuam vendendo como lavanda francesa, tá? Cânfora. O nível de cânfora vai de traços a 0,5. A que mais tem cânfora é de outras origens com 1,5% de cânfora. Em geral, a gente não tem. Veja que aqui já é diferente, né? Enquanto o Papas fala que é aceitável no máximo 1% de cânfora, 1,8 cineol e borneol, aqui, quando a gente olha, já tem uma variação. A variação, na realidade, às vezes é muito maior, tá? Mas isso serve como um parâmetro para a gente se basear e conseguir analisar. Vocês vão ver lá nas conclusões que está bem diferente disso aqui. E aí, o que a gente pode fazer, gente? Uma das fontes aonde a gente tem acesso é o livro do Robert Serran, Essential Oil Safety. Ele mesmo lá, ele vai dar os níveis da ISO, que são esses entre parênteses, para diferentes lavandas, né? Então, o óleo da lavanda australiana, da búlgara, da francesa, tá bom? Essa é a fonte que ele não dá todos os componentes, mas ele dá alguns marcadores principais ali. Vamos lá, e que mais? Aqui, gente, então vamos indo para a nossa conclusão para vocês não se cansarem muito. Eu recebi daquelas 26 empresas, né, se não me engano, 13 cromatografias. Uma delas só comercializa a lavanda brasileira, então eu comparei 12 cromatografias de lavanda, né? A gente já viu que tem uma alterada com linalol sintético, que eu mostrei para vocês lá, o dihidrolinalol. Sempre que aparece dihidrolinalol ou dihidro uma coisa, dihidro é um componente sintético, tá? Não tem origem natural. E foi adicionado para se chegar num nível, vamos dizer, aceitável daquele componente, né? Duas apresentam alto índice de cânfora, entre 2% e 4,5%. Papas diz que o índice aceitável é 1%. Se a gente for mais flexível ali e olhar a ISO, a gente vai ter 1,2% para a francesa e 1,5% para outras origens. Agora, quando a gente fala de 2%, de 4,5%, é muita diferença, né, gente? Aí, provavelmente, nós temos uma mistura com óleo de lavandim, que é um óleo muito mais barato e vai fazer render aí essa lavanda, tá? E algo que me chamou a atenção também foram alguns níveis de 1,8 cineol, né? Entre 3% e 4,5%. Quando a gente olha isso, o Papas também diz que é 1%, tá? Pela ISO, a lavanda de outras origens ali poderia sim chegar a 3%. Lembrando que essas lavandas estão sendo vendidas ou como francesa ou como búlgara. A mais comum que falam é estar sendo vendida como lavanda francesa, né? Quando eu olhei esses 3 óleos com esse nível alto de cineol, eles até têm um nível ali aceitável de cânfora. E aí eu fui olhar e achei um outro marcador que não aparece na Serran, não aparece na ISO, que é o beta-pineno. Eu falei, o que pode ser isso aqui, né? Fui olhar as lavandas que eu percebi que as cromatografias pareciam bacanas, lembrando que eu não sou química, não sou especializada nisso, né? Mas fui olhar as outras lavandas que pareciam ter uma composição bacana com aquilo que era esperado. E aí, quando aparece o pineno,
0,3, 0,5 no máximo, né? Aí eu fiquei pensando, porque olha o que é rico em 1,cineol e beta-pineno. E aí levanto eu uma hipótese. Quem tem 1,8 cineol e beta-pineno é a lavanda brasileira, a lavanda dentata. Talvez, veja bem, talvez essa seja uma hipótese. Um novo tipo de adulteração nasce no Brasil. Talvez esses óleos estejam com lavanda brasileira adicionada aí. Por quê? Porque não tem nenhuma cadeia de produção. O cara pode comprar do próprio destilador, né? A gente tem hoje muitos destiladores brasileiros, muita gente plantando a lavanda brasileira. E aí coloca ali um pouquinho. Se a gente pensar, coloca um pouquinho, e eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio agora, supondo o seguinte, eu tenho lá, comprei 10 litros de óleo essencial de lavanda para fracionar. E eu vou adicionar ali 5% de um adulterante. Depois o pessoal aí, se alguém vê, algum professor de química, alguém que seja mega engajado nisso, me deixa aí o seu parecer, tá bom? Que eu já disse, não sou especialista, estou aceitando aí todas as informações, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Informação mais observação pode se tornar útil. Então, vamos lá. Lembrando, comprei lá um galãozinho de 10 litros de lavanda, adiciono 5% de um outro óleo, tá? Então, 5% é meio litro. Então, eu vou ter 10 litros e meio. Só para a gente entender, vendendo na quantidade que se vende normalmente para o varejo, que são 10 ml, eu vou ter um adicional aí, gente, de 50 vidros de 10 ml de uma lavanda adulterada, tá? Adicionalmente. Esse mercado é um mercado muito complicado. Quando você olha isso, e aí aquilo que eu falei, né? Muitas se parecem muito mais um perfil de lavanda búlgara do que lavanda francesa. Janaína, se parece lavanda búlgara, por que estão colocando o nome de francesa? Porque aí, ser sincero, comercialmente dá trabalho. As pessoas sempre escutaram falar que a lavanda francesa é maravilhosa. A búlgara também é maravilhosa, né? Mas aí implica no que? A gente explicar. Aliás, se não me engano, a Bulgária é realmente a maior produtora atualmente de lavanda. Não é mais a França, tá? O que é importante? Janaína, e aí? Essas empresas estão me enganando? A adulteração é culpa daquela marca que está colocando ali o rótulo? Sim e não. Sim, porque ela tem obrigação, na realidade, de ter uma equipe técnica que avalia os fornecedores, avalia as cromatografias dos fornecedores. Eu mesma, como revendedora, estou fazendo isso aqui, só que eu estou fazendo isso abertamente com vocês, né? A gente tem que entender que isso é muito desleal em termos de concorrência com o mercado. É desleal com você que está achando que está comprando uma coisa e está comprando outra, né? Como eu disse, eu sou terapeuta e eterno estudante. Eu deixo aí para os químicos que quiserem escrever, por favor, deixem a sua opinião no vídeo, porque não vai ajudar só a mim, vai ajudar muito mais pessoas. Por que essa pessoa pode ser responsável, pode não ser responsável? Vamos ver os tipos de adulteração. Existem muitas formas de adulteração e, de alguma forma, isso quer dizer o quê? Que ela está adicionando algum componente, visando, em geral, aumentar o rendimento, mas ela acaba reduzindo a qualidade, né? Ou alterando a qualidade. E o objetivo sempre vai ser o quê? Elevar os lucros. Se a gente for ver, essa cadeia toda da aromaterapia é uma cadeia muito frágil. A gente vai perceber isso aqui agora, tá? Tem adição de outras plantas na colheita ou na destilação. A pessoa pode misturar plantas, né? A própria lavanda, eu posso misturar com um lavandinho, né? Aspersão de produtos no momento da destilação, com o objetivo de aumentar a quantidade ali de alguma coisa,
né, de algum componente. Mistura de óleos de diferentes locais. Ah, eu vou misturar então uma lavanda francesa ou búlgara com uma daquelas outras regiões, por exemplo, né? A adição dos óleos semelhantes mais baratos, a gente já falou, é o caso do lavandin também. Ele pode ser adicionado depois, ou a planta pode ser misturada na hora da colheita ou da destilação, né? A adição de diluentes, né? Óleo vegetal, óleo mineral, óleo de cozinha. Quando você começa a ver essas análises e palestras desses técnicos, desses químicos, eles falam que eles encontram de tudo, mas é um fato que existe uma escala de adulteração, uma escala de sofisticação na adulteração. Também tem essa, viu, gente? E não só de óleo essencial, tá? De óleo vegetal também, só um parênteses, para você ficar atenta, né? Então, tem desde essas alterações toscas, né? De enfiar ali um óleo de cozinha, um óleo de soja, até alterações muito sofisticadas, tá? Também a adição de isolados naturais ou sintéticos, a adição de componentes naturais ou sintéticos, né? E pode ter, inclusive, um processo de oxidação, de deteriorização ali de alguns componentes devido ao armazenamento incorreto. Então, a gente tem que tomar muito, mas muito. Você está tomando um óleo essencial? Bem, cuidado, hein? O que será que você está tomando? Lembrando que 80% desse mercado, eles acham que tem algum tipo de adulteração. E aí, gente, eu sempre falo que tudo tem o lado bom e o lado ruim, e a gente precisa olhar um pouco para isso, né? A aromaterapia, vocês perceberam até agora que não é uma ciência tão exata quanto nós gostaríamos, né? Porque a natureza, é difícil encaixar essa natureza em padrões, né? Padrões tão estagnados, né? E aqui eu trago, então, algumas frases, né? O Benoit Roger, que eu fiz um curso com ele sobre qualidade de óleos essenciais, ele diz que a cromatografia por si não diz nada. Ele mesmo, como laboratório, ele fala que só enxerga aquilo que a gente pede ao laboratório. Então, quando você pede só a cromatografia, vai ser só a cromatografia, né? Se você tem alguma desconfiança, isso tem que ser passado no briefing do laboratório. Mas muitas pessoas não querem gastar. Se eles gastam fazendo as cromatografias lote por lote, é um fato que quem vai pagar somos quem? Os consumidores finais. Então, será que é tão importante assim ter lote por lote? Ou será que é importante a gente olhar tudo aquilo que a gente viu, né? Ah, quem é essa empresa? Quais os valores? Essa empresa tem uma cara, essa pessoa tem passa uma confiança, uma idoneidade? Isso é importante, né? Consenso de que os óleos essenciais genuínos não têm composição rigorosamente consistente. Isso quem fala é aquele livro de química essencial da Sue Clark, tá? E isso pode acabar encorajando também a adulteração. Então, não é tão simples, né? Lembra que eu falei exatamente o quê? Das condições todas do meio ambiente, das condições climáticas, né? Isso tudo vai alterar, porque nós estamos falando de uma produção natural, que é uma reação ao meio em que essa planta está. E você aí que está sempre buscando por informações muito rápidas, lembre-se que muitas vezes você também vai ter uma informação superficial. Ainda vou falar de protocolo, tá? Porque tem terapeuta que desenha protocolo e tem terapeuta que depende de um protocolo pronto, né? E aí você não tem autonomia. Conhecer mesmo, infelizmente, você não conhece. Para que o consumidor possa exigir, né, tenha poder e consiga exigir algo da empresa, ele tem que ter atenção, observação e informação. Porque aí sim ele vai conseguir olhar e vai falar, essa empresa é transparente? Essa empresa é idônea? Essa empresa me dá produtos de qualidade? Porque se a gente já falou no vídeo anterior que não era muito fácil comparar preços de óleos essenciais,
Imagina agora com essas informações de adulteração, né? Aí realmente é complicado. Pergunta para os outros qual marca é confiável nas redes sociais? Toma cuidado. Que experiência? Qual é o nível de estudo será que essa pessoa tem? Tire você mesma as suas informações, a sua análise, né? Saia da superficialidade, construa o seu raciocínio. Esse é o nosso convite para você. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário se esse vídeo foi relevante ou não para você, tá bom? Um grande beijo, gente!